Oi, meu povo, boa tarde a todos. Gente, passei um bocado de tempo sem gravar vídeos, sem fazer novos vídeos aqui, porque eu tava nesse processo de mudança, né? Pra quem não sabe, eu mudei de cidade, mudei de casa, mudei de cidade, mudei de tudo. E tô aqui nesse processo de mudanças ainda. Prometi que vou mostrar todo o ambiente para vocês assim que ficar prontinho. Eu vou trazer aqui os vídeos e vou falar um pouco sobre esse processo de transformação, né, que tem acontecido comigo. Já adianto que aqui, onde eu trabalho, no espaço que eu tô, fica na garagem da casa. Eu montei toda a tenda da cigana aqui nessa garagem, que é bem grande. Porém, gente, tem o som da rua, então se tiver carro passando, coisa nesse sentido, saiba, a vida é real, meu povo, a vida é assim, vai acontecer, a gente dá uma paradinha e depois volta, certo? Eu quis abrir essa nova fase com uma leitura de múltipla escolha, porque eu tava na ânsia de jogar, sabe que eu adoro jogar, né? Então eu tava naquela ânsia, naquela vontade de jogo mesmo. Vou fazer uma leitura intuitiva aqui pra vocês, tá? E vou deixar como duas opções. Deixa eu botar aqui, que nem separei, porque eu ia pôr como opções para vocês, mas aqui vai dar certo. Eu vou botar como primeira opção a concha, logicamente, né? Não por nada, deixa eu até afastar aqui para vocês verem, tá aqui. A concha, tá? E como segunda opção, eu vou colocar essa ametista. Vocês vão escolher a primeira opção, que é a concha, a nossa concha, ou a ametista, certo? Minha gente, eu tô cheia de novidades para vocês, né? Tenho feito muitas mentorias espirituais, que tenha sido assim uma surpresa para mim com esse nome, né? Mas nunca deixou de ser dentro da mesa da Pombogira Cigana. Vocês sabem que aqui na minha mesa, os Exus, eles conseguem se manifestar, não só os Exus, os guias das pessoas que têm vontade de se manifestarem, de falar quem são ou de passar algum recado. Eu sou cartomante, meu povo, eu não sou taróloga. Na minha mesa tem magia, tem axé. Então, se o guia desejar falar e se a dona da mesa, que é a minha cigana Pombogira, permitir, ele fala, meu povo. E ele vai continuar falando. Então, eu tenho feito muitas mentorias, né, espirituais, de acordo assim com alguns guias que confiam no meu trabalho, que confiam no que eu faço. E isso tem sido uma surpresa muito grande, porque estou vendo pessoas conseguirem acessar os seus guias, conseguirem ter essa conexão com o guia, independente de religião, independente de incorporação. A conexão e o acesso que eu presto da mentoria espiritual não é incorporação, não é desenvolvimento mediúnico. É o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Então a sua conexão com o seu guia espiritual é tua. Eu vou te ensinar como se aproximar, como trazer e como deixar esse guia, né, te guiar para onde ele deseja, para onde ele quer. Para quem, claro, sente chamado. Para além disso, nós temos o Concha Espiritual lá no Instagram, que é uma rede que a gente tem mais... ela é mais frequente, digamos assim. É bem mais frequente a minha comunicação por lá. E também, para além disso, para quem quer aprender a jogar baralho, para quem quer aprender a cartomancia, a arte da cartomancia, a ciência da cartomancia, como diz a cigana, eu tenho um curso que é um método meu e da minha cigana Pombogira, que se chama Baralho de Ouro da Cigana. Então também tem um link lá no Instagram e aqui embaixo eu costumo deixar também todos os canais de acesso. Vamos começar a nossa leitura. Primeira opção, a concha. Segunda opção, a nossa ametista. Eu vou deixar a concha aqui, aparecendo bem aqui. Vocês vão vê-la e vai dar tudo certo, tá? Vamos começar, meu povo. Laroie, minha mãe. Salve, Exu e Vivexu. Laroie, Pombogira. Pombogira, Mogira. Vamos ajudar pra Exu. Sabe a segunda? Vamos que vamos, né, meu povo? Vamos que vamos começar o nosso jogo. Vamos lá, para quem escolheu a concha, a primeira opção.
Essa leitura eu vou colocar ela aqui como seus 7 dias, né? Um conselho para os próximos 7 dias pós-carnaval, tá? Então vamos começar. A leitura para quem escolheu a concha, a opção de número 1. Laroie cigano, salve cigana Pombogi. Salve Exu e Vexu. Vamos com a nossa mensagem geral para os próximos 7 dias. Bom, para quem escolheu a primeira opção aqui, a cigana vem falando sobre um cuidado que precisa se ter. Eu acredito que essa pessoa aqui, ela deu uma certa gastada em excesso aí no carnaval ou nesse período, né? Nesses primeiras 2 semanas aí desse mês. E isso trouxe para ela uma introspecção. Para os próximos dias, essa pessoa aqui está muito preocupada com a questão das finanças, de como pagar as contas, de como é que vai ser. Sabe aquela história de a vida é hoje, a gente pensa amanhã, só se vive uma vez, né? E aí, no caso, tu tá acordado no dia seguinte, tem que encarar a vida no dia seguinte. A cigana fala muito sobre esse processo. E não adianta você se esconder, não adianta você se introspectar. Você precisa, na verdade, encarar de frente, analisar todos os fatos para saber como você vai conseguir quitar e como você vai conseguir lidar com esses débitos, com essas coisas. Não é deixar essa perturbação vir na cabeça, não é deixar essa energia confusa, conturbada, né, atacar você. Trazer essa sombra aqui na sua frente, trazer essa sombra aqui diante dos seus olhos, né? O nosso jogo é aberto com a sacerdotisa. E a sacerdotisa, antes de tudo, ela é a tua intuição. Ela é uma voz que tem dentro do teu coração, que se emana do seu coração como um eco para todos os seus sentidos. A sacerdotisa, ela vem dessa forma. Ela vem de dentro para fora. Eu acredito que dentro do jogo, como a cigana fala, ela é o primeiro contato do nosso sagrado feminino. Só que dentro desse processo, ela é um contato ainda de restrito. Ela é um contato de restrição, é um contato de introspecção. É o que precisa sair, é o que precisa ir. Nesse contexto, é o oposto. Você precisa encarar as coisas de frente, ver de frente, né, essas dificuldades, para que você consiga organizar, inclusive na forma de trabalho, o que você precisa quitar, o que você precisa pagar. Só se vive uma vez, não é verdade. A gente vive todo dia, a gente renasce todo santo dia, certo? E ainda assim, quando a gente fechar os olhos para esse plano, a gente abre em outro plano. Então, esqueça essa ideia de sossego, esqueça essa ideia de que você não tem que trabalhar, de que você tem que ficar ali calada, reclusa, esperando. Não existe isso da tempestade passar. É você que precisa resolver o problema. É você que precisa encarar os fatos de frente, encarar os problemas de frente. Não adianta ficar se escondendo atrás da culpa, atrás do medo, atrás da dor. Isso não existe. Você precisa encarar de frente, entender que você tem caminhos a seguir, que você tem processos a serem vivenciados. Quando a gente traz aqui um cavaleiro de espadas, a gente fala muito sobre essa confusão, não só mental, porque o naipe de espadas, ele não fala sobre o nosso mental, ele fala sobre a espiritualidade, né? Quando você vê a Cabala mais profundamente, você compreende que muitos disso que foi ensinado entre os arcanos vem de escolas iniciáticas, né? Mas quando a gente estuda a Cabala mais a fundo, a gente compreende que os arcanos eles são ainda muito maior do que o que a gente imagina que fosse. Então aqui nós estamos falando de um processo espiritual. Nunca separe a espiritualidade de quem se é. Nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana e não há a mínima forma, eu vou morrer falando isso para vocês,
de você evoluir ou crescer enquanto ser humano se não se cresce espiritualmente. E não estamos falando de religião. Nós estamos falando da sua conexão com o seu eu superior, a sua conexão com o seu divino, com a sua centelha divina, com o seu sagrado, certo? E claramente, quando esse turbilhão de coisas vem, quando a gente se encontra nessa confusão, se encontra nessa lamentação, se encontra nessa dificuldade, então, gente, é isso, a rua, né? Só um minuto. Então, quando a gente se encontra nessas dificuldades, nessa confusão mental, nesse turbilhão que tem na nossa mente, muitas vezes é quando a gente entra num divisor de águas, que a gente entra no divisor de caminhos que a gente precisa ter. A gente precisa saber qual caminho a gente vai trilhar, qual lugar a gente vai, entender que não se tem mais a consciência de antes para se guiar um caminho diferente. Se você não compreender o que está acontecendo, se você não entender que foi os seus excessos, que foi a sua o seu falta de planejamento, a sua falta de estrutura, a sua falta de cuidado, porque você tem que trazer para você também a autorresponsabilidade. Isso é uma das coisas mais difíceis que existem para nós, né? É a gente trazer a autorresponsabilidade das coisas. Então, tem que trazer essa autorresponsabilidade e compreender que precisaria dessa organização, precisaria dessa estruturação para que se possa curtir um carnaval bom, para que se possa voltar e ter como pagar as contas, para que se tenha responsabilidade até dentro da própria curtição, porque aí entra uma gama de coisas muito maiores do que o que a gente está falando aqui. Quando a gente entra no mais profundo, essa mesma pessoa que é desorganizada dessa forma, ela é desorganizada consigo. É o tipo de pessoa que não olha o parceiro, é o tipo de pessoa que transa sem camisinha, é o tipo de pessoa que não tá nem aí para si. Ela não tem a estruturação, ela não tem o discernimento e o autocuidado. Não se separa o autocuidado consigo da vida, do espiritual, do trabalho. Tudo é uma coisa só, minha gente. Em caixinhas diferentes, em organizações diferentes. Então, para essa primeira galera aqui que escolheu a concha, né? A cigana vem falando exatamente isso, para que se tenha cuidado, para que se observe os processos, né? E observe principalmente como fazer diferente. Qual é o conselho que a cigana dá para essas pessoas para os próximos 7 dias? Aroie, com boa. Olha o conselho aqui. Vamos olhar aqui para a cigana. Qual é o conselho que a cigana dá? Os próximos 7 dias. Bom, é bem ela mesmo. Um jogo sempre complementa o outro. Bom, a cigana vem exatamente falando, ó, e ela vem aqui falando sobre esse processo espiritual que a pessoa está passando e exatamente sobre essas dificuldades financeiras que podem acontecer devido ao processo. Lembra que eu estava falando do naipe de espadas, do cavaleiro de espadas vindo nessa loucura, nessa pressa, nessa vontade de agilidade e tudo? Para os próximos dias, a cigana pede para que você estruture melhor a sua torre, para que você construa melhor esse castelo. Observe-se, fique atento às suas escolhas, às suas vontades, aos seus desejos. Fique atento ao que você precisa, principalmente na intuição, né? A sua intuição pode trazer para você algum tipo de benefício financeiro. Sei lá, uma venda diferente, um processo diferente, um entendimento, um relacionamento diferente. A cigana fala muito sobre relacionamento com o dinheiro. Nós somos educados de uma forma muito errada, né? A entender que o dinheiro é sujo, que o dinheiro atrapalha, que o dinheiro... tudo o que não é para ser, né? E que a energia do dinheiro, ela é uma energia de movimento, ela é uma energia de criação. A gente precisa movimentar essa energia, criar essa energia, fazer trabalhos para que o dinheiro se crie. Dinheiro é uma energia, né? Então ela vem falando que você precisa compreender diferente
esse nascimento, sabe? Essa ideia diferente, para que você não fique presa nesse labirinto, não fique preso nas suas próprias armadilhas, para que você não seja aí o seu algoz, sabe? Muitas vezes as nossas crenças limitantes é que dificultam os nossos processos, é que dificulta a nossa vida. Para que a gente caminhe melhor, para que a gente faça melhor, a gente precisa quebrar padrões, precisa quebrar paradigmas, precisa quebrar as nossas próprias barreiras. Se você tem aquela síndrome de Madalena, de Madalena? Não, quem é? Gabriela. Se você tem a síndrome de Gabriela, meu amor, essa mesa não é o seu lugar. Esse processo aqui não é o seu lugar. Você precisa viver com a sua crença e ficar lá de boa e achar que as coisas vão vir facilmente ou que elas vão cair do céu, né? Mas aqui, se você veio ouvir o conselho da Cigana Pombogira, saiba que apesar de ser como ela é falando, é para a sua evolução, é para o seu crescimento. Não há mudança de atitude, de realidade, de lugar, de situação, se a gente não tem uma mudança de postura, meu povo. Não tem como. Exu é movimento, você tem que se movimentar para as coisas acontecerem. Não tem como escapar disso. Meu povo, é babado. Ela já começa chegando, né? Deixa eu botar essa pedrinha aqui mais altinha. Ó, pra quem escolheu a opção de número 2, a ametista, tá? Vou deixar ela aqui. Vamos lá para a mensagem geral do oráculo, abrindo aqui com o tarô e ver o que a cigana fala, né? O que vem aqui para essa galera que brincou esse carnaval aí e o que tem aqui para os próximos 7 dias. Eu sinto que esse carnaval vai trazer um despertar espiritual para muita gente mesmo, sabe? Uma procura pela espiritualidade, uma procura pelo sentido na vida. É como se as pessoas estivessem muito vazias, muito sem perspectiva, sem o desejo da mudança, né? O querer mudar, o querer ser diferente, trazer coisas diferentes para a vida, ser diferente. Isso vem através de um incômodo, vem através, né, de uma perturbação que te inquieta a ponto de tu despertar e procurar se levantar, se mexer, né? É babado. Pra lá quem escolheu a opção número 2, vamos que vamos. Ai, cigana, bora nós. Uma carta por vez. Uma carta por vez. Uma carta por vez. Eita, gente, que tá babado aqui as repetições de vocês. Muitas confusões. Acredito que para muita gente esse carnaval trouxe muitos conflitos. Sejam conflitos internos, sejam conflitos realmente com outras pessoas, né? Vem aí essas sensações. Bom, para quem escolheu a opção número 2, infelizmente as coisas não mudam muito. É quase que um complemento da primeira mensagem. Aqui no fundo do jogo, quem sai é a Imperatriz. E a gente abre o jogo com o 5 de paus. Aqui, meu povo, pode ser que para muitas pessoas isso aqui gerou um conflito até com a própria família. Ou trouxe para vocês uma sensação de abandono. Sabe quando a gente vive assim intensamente, dias intensos, aquela loucura intensa, e depois a gente se sente solitário, se sente abandonado, se sente cansado, se sente exausto, como se estivessem assim esvaziadas as nossas energias? Bom, o carnaval é uma festa que tem uma egrégora muito grande, né? Essa egrégora do se entregar aos prazeres, da curtição, da droga, da bebida, da loucura, da luxúria. Essa egrégora, gente, é uma egrégora enorme e movimenta muito, ele mexe muito com a gente. E muitas vezes pessoas que são mais sensíveis, são mais abertas a isso e não têm um cuidado espiritual,
não sabe fechar as suas, né, suas entradas, digamos assim, seus processos, seus canais, não sabem se proteger, elas são mais suscetíveis a trazer essas energias para si, a vibrar com essa energia, trazer essa energia mais densa, mais pesada, né, mais difícil. Muitas pessoas podem trazer consigo, né, espíritos que se acoplam ao seu campo energético, à sua energia, e precisa ser feita uma limpeza, precisa ser feito um descarrego forte, inclusive, para esse pessoal aqui. A cigana fala também para vocês terem muito cuidado dentro desse processo, para não se entregarem à tristeza, à depressão, às dificuldades, às dores, às lamentações. A gente tem uma tendência a ir para o lado negativo da coisa, a ir para o lado dolorido, né? A nossa alma, que é a nossa sombra, essa consciência primária que vive dentro da nossa cabeça, ela é muito foda nesse sentido de te puxar assim com tudo pro que há de pior, pro que há de mais difícil, para que há de mais lamentação, pro que há de mais dolorido, pro que há de mais dificultoso da vida. E pode ser que para muitas pessoas que tenham mexido dentro desse processo, que tenham entrado dentro desse processo, que tenham se influenciado por energias, né, que estão ali rondando tudo, voltem com essa sensação de dor, de desgaste, de perda, de lamentação da sua vida. Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro, você não vê nada? Você não enxerga nada, parece que as coisas não têm propósito, parece que você vive o mesmo dia, tudo volta a ser como era, você não tem ânimo, sabe? Falta ânimo. A cigana fala que novos acordos podem vir, novas coisas podem surgir, mas você precisa fazer essa limpeza, precisa trazer para o seu ambiente um ambiente mais limpo, literalmente, mais descarregado. Para essas pessoas aqui, seria até bom fazer um banhozinho de erva, dar um descarrego, tirar essas energias negativas de cima, essas doenças todas que vêm, né, em cima também com essas egrégoras, sabe? Fazer uma limpeza realmente profunda, para que você não fique aí durante meses com essa sensação de depressão, com essa sensação de dor, com essa sensação de tristeza, com essa sensação de desgaste físico, desgaste emocional. E aí isso causa brigas, isso causa separações, isso causa dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, né? É quase que um complemento da primeira leitura, é quase que um complemento do primeiro processo que foi validado aqui, meu povo. Bom, deixo essa mensagem aqui para vocês. Me desculpem os sons externos aqui, né? Aqui é uma cidade muito pequena e tem muita gente na rua, então é isso, meu povo. É o preço que a gente paga para sempre estar melhorando, para sempre estar evoluindo, né? Fiquem atentos ao canal, que vai vir vídeos para vocês. E fiquem atentos também lá no Instagram, que sempre tem novidades, coisas diferentes lá, tá? Aqui no canal eu vou estar publicando pelo menos uma vez por semana uma leitura para os próximos 7 dias. E sempre vou deixar vídeos também reflexivos dentro do nosso processo de cartomancia e de vida, tá, meu povo? Espero que vocês tenham gostado da mensagem e até a próxima.